Olá, bem-vindos. Estamos começando o Live News nesta semana aqui na TV, na Rádio Bandeirantes e no nosso canal do YouTube. Hoje vamos falar de um dos setores que mais movimentam a economia. Eu diria que é o nosso termômetro, não é mesmo, Luiz Augusto Lara? Exatamente. Hoje teremos grandes empresários do setor imobiliário para falar um pouco sobre esse mercado, sobre os empregos, sobre as linhas de crédito. Preste atenção, você que está pensando em trocar de casa, de apartamento, toda essa situação da pandemia, mas também vamos falar sobre o ano de 2021, as expectativas. Então, fique conosco porque o programa hoje está fantástico. Mas antes de apresentarmos nossos convidados de hoje, a gente vai um rápido intervalo com a Corsã, Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafra. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Estamos de volta e recebendo o administrador de empresas, sócio das empresas The Legend. Isso aí. The Legend. The Legend. E também teremos a participação aqui do Juliano Melnick. Todos também conhecem essa marca Melnick, uma das principais incorporadoras, e o Eduardo Fonseca da ABF. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela participação. Vamos tratar, como eu disse aqui, do ano de 2020, que se para alguns setores foi um ano catastrófico, para outros setores, que me parece que o setor imobiliário teve um aquecimento, teve um impulso, e as perspectivas do ano de 2021. Então vamos lá, eu acho que vamos começar pelo Rogério aqui, logo já chamamos os demais convidados. Rogério, e aí, como é que foi 2020? 2020 foi um ano que começou com uma expectativa muito boa e a pandemia deu aquele medo em todo mundo e, obviamente, trancou todos os mercados e a impressão que dava é que o mercado imobiliário também sentiria a crise. Mas, como vinha com uma queda de juros consistente, isso faz com que baixe os financiamentos imobiliários, tanto para a produção como para quem compra o imóvel, o valor da prestação caiu muito. O mercado imobiliário, ele rapidamente retomou e cresceu, ao contrário da maioria dos mercados, né? Então, ele andou na contramão da economia, né? As pessoas morando em apartamento, morando em casa e repensando a forma de viver em casa, porque a maioria das pessoas, né, os trabalhadores, né, todos nós aqui, o que a gente menos ficava era em casa. Então, chegava em casa para dormir, praticamente. Aí, com a pandemia, fica preso dentro de casa, né? Literalmente preso dentro de casa. As pessoas começaram a se questionar, né? Será que eu moro no lugar que eu gosto, né? Eu passando a estar mais tempo em casa, essa pergunta começou a viver dentro das famílias. E a gente viu um movimento grande de pessoas procurando se mudar, repensar a sua maneira de viver. Uns foram para casas, outros foram para apartamentos maiores, outros com áreas de lazer maiores. Então, assim, há um ressignificado no sentido morar nas famílias. Mas são dois pontos, é uma divisória. Esse mercado residencial, ele cresce, ele está aquecendo, mas tem uma empresa que surgiu no Brasil inteiro. Chama-se Aluga-se. Aluga-se. O comércio, com tranca tudo, fecha tudo, proíbe tudo, é só andar nas principais cidades, você vai ver, inclusive shoppings. Tem shoppings aqui no sul do Brasil e no nordeste brasileiro,
estão praticamente liquidados. É que são dois perfis, né? Claro, A casa para o particular, esse vem crescendo. E o comércio, muitos que descobriram inclusive a internet como canal de vendas, e-commerce, ou quebraram e aí o aluga-se, hoje é a maior imobiliária, esta por toda a cidade aí, na parte comercial. Mas nós também temos aqui a nossa plateia virtual, Milton. Olha aqui, que está interessado em saber em linhas de crédito, como é que funciona e todo mundo quer um lar, né? Todo mundo quer um lar para chamar de seu, né, Milton? Viviane Quadros, está na hora de fazer um investimento aí, dona Gessi, Vitória, Mari, o Anderson, o Christian, a Amanda, a Eunice, Marco Antônio Carvalho, a Tainá Nunes, André Duarte, Jaqueline Weiss. Olha aqui, ó, vamos fazer um investimento aí, vamos lá. Pessoal do Rio Grande do Sul inteiro ligado aqui, várias cidades do estado ligados aqui conosco, porque realmente o programa hoje está muito interessante e todo mundo está repensando. Porque eu digo sempre assim, ó, tem uma diferença entre casa e lar. A casa pode ser, tá viajando, parou numa casa, uma casa de praia, uma casa que tu passou o veraneio. Agora o lar é onde tem as coisinhas da gente, né, Milton? Onde a gente junta as bugigangas da gente, onde é o refúgio da gente. E parece que isso está sendo mais valorizado. E o mercado imobiliário aquecido pela baixa de juros, mas pelas linhas de crédito. Quem é que está puxando as linhas de crédito, financiamento aí? Quase todos os bancos estão com linhas de créditos satisfatórias. Alguns são linhas de crédito para os incorporadores, que também melhoraram muito, e tem as linhas de crédito para o consumidor. A Caixa Federal entra com uma base muito forte, né? Deve ter um crescimento muito grande dos programas Minha Casa Minha Vida, né? A gente está vendo aí grandes aquisições de terrenos, é que o ciclo demora um pouco, até a incorporadora comprar o terreno, aprovar o projeto e lançar. Na verdade, o mercado ele deve aquecer mais ainda em 2021, deve ter uma quantidade maior de lançamentos em todas as áreas, né? Bom, então eu vou aproveitar, vou chamar aqui o Juliano Melnick e o Eduardo Fonseca, da ABF, porque parece, senhores, que, pelo que nós estamos ouvindo aqui, que também esse recurso para as incorporadoras, né, construírem mais casas, mais apartamentos, enfim, mais imóveis também está sendo facilitado aí pela Caixa Federal, né, linhas de crédito do governo federal. Por um lado, parece que vocês também, no início do ano, no início da pandemia, tiveram algumas restrições, né? Tiveram que parar o trabalho e depois conseguiram voltar ao trabalho. Como é que foi? E eu começo aqui com o Juliano Melnick. Como é que foi para a Melnick aí esse ano de 2020, Juliano? Bom, primeiro, Lara e Milton, obrigado pelo convite aqui de participar do Live News aqui na Band. Também mandar um abraço para o Rogério Dirani e para o Eduardo Laranja, também são velhos amigos e conhecidos aqui do mercado. Realmente esse foi um ano bem diferente, né? Bem atípico. Foi um ano que começou, como o Rogério disse, com boas perspectivas, quando nós tivemos aí o advento da crise do Covid, e que houve aquela grande paralisação e muita incerteza também das pessoas, né? Foi um tipo de crise sanitária talvez nunca vivido antes, nessa dimensão aqui para as pessoas da nossa geração. E o primeiro movimento foi esse, realmente, de parar, de tentar entender, né, de toda a cadeia, além de parar com as obras e pararmos também com o nosso escritório e passarmos a ter todo o atendimento e todo o trabalho em home office, e isso por si só foi um grande exercício, né? Tanto a parte back-office, que fica alimentando, né, a área das obras, como também toda a parte comercial, que normalmente tinha os estandes de venda e que fazia os atendimentos dos clientes dos estandes de venda, e todo o processo teve que ser digitalizado, né, para poder fazer atendimentos digitais, poder fazer contratos digitais, então foi uma grande adaptação. Mas após esse período, né, e de uma surpresa positiva, primeiro nós começamos a ver que a empresa conseguia rodar dentro desta maneira virtual, né, dentro do seu back-office, dentro da sua área comercial. Lógico que não existe como fazer obra em home office, né? A obra, assim que as medidas de proteção aos trabalhadores e as liberações aqui da prefeitura, nós começamos então a voltar
com as obras, primeiro teve semanas paralisadas, depois nós tivemos voltas graduais, né, com menos horas de trabalho, até voltar realmente a pleno trabalho. E com isso também começou o mercado a responder na área comercial muito bem, em virtude realmente da taxa de juros. A taxa de juros que nós estamos vivendo hoje, o nosso negócio, e o nosso negócio é muito impactado pela taxa de juros, porque quem compra uma calça jeans vai parcelar em 2, 3, 4 vezes. O imóvel, às vezes, são 20, 25, 30 anos. Então, a taxa de juros é muito impactante no nosso negócio. Para vocês terem uma ideia, se nós pegarmos há 3 anos atrás, o mesmo imóvel, né, que há 3 anos você comprava e tinha que pagar uma parcela de R$5.000 por mês, hoje você compra o mesmo imóvel pagando R$3.500 por mês. É 30% de diferença. Né? Então, isso faz com que muita gente que não podia alcançar um imóvel consiga alcançar o imóvel. Muita gente que morava num apartamento de 70 metros pode fazer um upgrade para 100. Quem morava num de 150 pode fazer um upgrade para 200, ou pode fazer para uma casa com pátio. Então, realmente, houve um grande aquecimento do nosso mercado. Primeiro, uma recomposição de preços. Os preços estavam bem deprimidos, né? Nós estamos com uma crise no país muito forte há muito tempo. Né? E depois também na questão da velocidade, né, das vendas. Então, realmente, o mercado reagiu bem no Brasil inteiro, né? Não foi um fenômeno nacional. Principalmente na São Paulo, que é a cidade mais dinâmica do país, ela naturalmente reage primeiro, isso é um comportamento natural, isso vem a partir dos anos, em várias outras crises, a volta, a retomada de São Paulo é primeiro, mas ela também já dá um sinal, né, a retomada que nós vamos ter nas demais capitais, demais cidades do país. Mesmo aqui a gente já teve uma retomada importante, tanto em volume de vendas como preços, né, dos imóveis. Então, realmente, aquele ano que começou confuso com a questão do Covid, acabou se tornando um ano bem razoável em termos de volumes de vendas, e no nosso caso especial, acabou criando uma janela de oportunidade que a gente conseguiu fazer o nosso processo de IPO e abrir o capital da empresa. Hoje, a Melnick é a única empresa do sul do país, né, do setor de incorporação a ter o capital aberto. Então, nós estamos aproveitando esse mercado, nosso mercado, né, que foi um pouco melhor, e aproveitando essa janela de oportunidade para fazer esse movimento, justamente para buscar uma capitalização da empresa, para que a gente possa aproveitar nas próximas janelas de crescimento, ou seja, os próximos anos, que viemos com uma boa possibilidade de ser anos positivos para o setor, e crescer junto com o crescimento do mercado. Eduardo Fonseca, da ABF Construtora. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado. Um abraço para os ouvintes da Band, um abraço no Juliano Melnick, nosso amigo, do Rogério Dirani, que já fizeram uma explanação bem completa. Eles são craques aí em relação ao ano, assim, foi muito exatamente o que aconteceu mesmo, né? Tínhamos aí um início de ano que uma boa perspectiva, ainda havia o cenário saindo de crise, mas tinha uma expectativa positiva. Aí veio a surpresa, né, e uma coisa inusitada dessa crise sanitária, que deixou todo mundo preocupado, assustado naquele momento, ali março, abril. Até a gente já fica a parte do tempo em Barcelona. Eu estava em Barcelona quando começou, peguei um lockdown lá em Barcelona, então a gente acabou enfrentando primeiro esse problema, uma situação bem crítica, né? Então, realmente era um ano que estava, no primeiro momento a gente achava que poderia ser um ano difícil, né, para o setor imobiliário em geral, né? Aí a partir de maio, junho principalmente, a gente começou a queda de juros começou a se acentuar, né, pela questão de recessão, e isso acabou vindo a beneficiar o setor, né? Acho que o Juliano colocou bem ali a questão ele traz um impacto muito importante para o consumidor, né, em relação à capacidade de compra, né, a redução da prestação de financiamento. Então, a simples redução da taxa de juros aumenta o poder de aquisição do imóvel para o consumidor. E a questão da pandemia também, como o Rogério falou, fez as pessoas refletirem mais a respeito de sua casa, seu imóvel, né? Então, até acho que são coisas que se complementam, né? A pessoa está pensando permanecendo mais tempo em casa, pensando
fazer um upgrade e, ao mesmo tempo, deixando de fazer alguns investimentos, como viagem, que acabou não fazendo nesse período, né? E ainda continua difícil, em trocar de imóvel, associado ao benefício de ter o juro cair, ter condição de comprar um imóvel melhor, né? Então, isso ajudou a aquecer o setor, né? E tem mais um outro segmento que a gente até aqui, nós lançamos um produto que é o Senior Living, o Magnum, que é voltado para o segmento de investidores, né? E esse segmento também, hoje um CDI é 2%, né? Faz tu pensar aí em buscar outras alternativas de financiamento, e o imóvel é uma opção interessante de investimento. Então tem esse outro segmento aí para investimento, quem tem valores aplicados, e esse mercado se movimentou bastante, né? Nunca tivemos um juro nesse patamar, né? E então hoje investir em algumas categorias de imóveis pode ter rentabilidades aí de 200%, 300% em relação ao CDI. Então, isso é uma coisa em que também movimentou bastante o mercado. Nós, a partir do segundo semestre, vimos um segundo semestre excepcional, estamos vendendo bastante, lançamos 2 projetos novos e estamos com bastante perspectiva aí de novos lançamentos para 2021, olhando com otimismo, né, o ano de 21 agora que está iniciando. O pessoal que está em casa, para poder entender, Milton, tanto o Juliano Melnick quanto o Eduardo Fonseca, eles são aqueles que constroem, são as incorporadoras que constroem. E eu estou achando interessante porque o pessoal também foi se adaptando, né? É aquele que vai para o fio da navalha, Sim. que faz o investimento num país que não oferece segurança jurídica, nem econômica, nem política. Esses merecem respeito no momento desse. Merece respeito. E assim, embora tenha linhas de crédito aí, a Caixa Federal, nos menores patamares de juros, eu acho que da história recente, ao menos do Brasil, a Melnick também abrindo o capital, né, para que outros investidores também participem, entre aspas, como sócios. E aqui o Rogério, ele, digamos, ele é quem comercializa. Ele está na linha de frente. E ele está na linha de frente. Ele tem o pulso do mercado, né? Enquanto o pessoal está construindo, porque o construtor, ele tem que enxergar 1 ano, 2, 3 à frente, né? Exato. E o cara que vende, que comercializa aqui, no caso a imobiliária, ela está sentindo o pulso do momento, ela sente o mês, a semana, sabe qual a semana que é melhor, qual a semana que é pior. E um detalhe, né? Quem está lá na linha de frente com ele, que é o comprador, é como se fosse, eu vou fazer uma comparação aqui, um médico, você vai consultar com o médico, procure saber quem é o médico. Claro. Aí você, quando vai comprar um produto, vai investir num imóvel, quem é que está por trás? Quem é a construtora? Isso é fundamental. Não, quem é a construtora, porque o cara oferece e depois não entrega. E quem é a imobiliária, porque o cara também vende, mas depois não arruma a papelada. Tem mais isso ainda. Como tudo na vida, tem um monte de picareta. Por isso que hoje a gente traz aqui o que tem de melhor em termos de construção civil e em termos de comercialização. Mas vamos lá. Eu quero trocar o meu imóvel, eu quero adquirir um imóvel, né? Cidadão, estou lá em casa tomando meu chimarrãozinho, sábado, 11 da manhã, o almoço está quase pronto. Olha, para aí, parece que esta é a melhor época de todos os tempos para quem quer adquirir um imóvel em função dos juros baixos. Tá? Vamos lá, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que ir no banco preparar a linha de crédito, ou eu posso ir numa imobiliária e a imobiliária ela me ajuda a preparar essa linha de crédito, ou vou na incorporadora, porque como é que eu começo esse processo, eu que estou em casa nesse momento, esperando o almoço de sábado? Aí? Olha, esse processo ele pode começar das duas maneiras, ou eu vendo pela minha capacidade de pagamento, fazendo simulações de financiamento com os bancos, ou escolhendo imóveis e pedindo assessoria para a imobiliária ajudar também nessa parte. A imobiliária faz isso? A imobiliária, a incorporadora também fazem isso, né? Elas vão acionar agentes financeiros, ou seja, os bancos que vão
que vão, pela facilidade que tem hoje, ver o tipo de financiamento melhor para aquele cliente em função da sua renda, do que ele quer comprar. Sim, então, porque... assim, se ele já tem um relacionamento com o banco, se ele não tem, às vezes o banco que ele já está acostumado a operar é mais fácil, às vezes outro, mas isso hoje evoluiu muito no Brasil e esses financiamentos estão saindo muito rápidos, né? Então, assim, diferente que a avaliação de crédito demorava muito, hoje ela é de maneira muito rápida, porque os bancos, um está concorrendo com o outro. Eu queria fazer uma pergunta para o Melnick e para o Fonseca, que é o seguinte, olha, hoje quem tem dinheiro na poupança está perdendo dinheiro. É louco. Esse é um ponto. Quem tem, não, uma coisa está completamente na contramão, aí o cara está perdendo dinheiro, a poupança que até então... não tanto pela rentabilidade, mas era um investimento seguro, continua sendo um investimento seguro, mas a rentabilidade... Mas não é mais seguro do que o imóvel. Pois o então... Collor foi lá na poupança e confiscou. O imóvel ninguém me tira. Verdade, Não. Verdade. Com a nossa ministra do Planejamento, como é? Zélia Cardoso de Mello está fazendo. Onde é que será que anda a Zélia, hein? Bom... Mas o seguinte, eu tenho visto uma modalidade crescer muito, que é o cara que tinha um dinheiro na poupança, ele não tem lá, vamos dizer, 400, 500 mil, 600 mil para comprar um imóvel, mas ele tem lá 50 mil, ele tem 60 mil que ele conseguiu juntar na poupança. E eu estou vendo hoje, Milton, muitos investimentos acontecerem assim, o pessoal está fazendo um hotel... E aí ele abre esse hotel para investidores. Então, eu vou lá, tenho 50 mil reais que eu consegui juntar. Eu sou cotista daquele hotel. Eu passo a ser um cotista do hotel. Aí, não é que eu vou ser dono do hotel, não. Mas eu tenho uma cota do hotel. O hotel, né, ou a parte hotel, né, esse prédio comercial, ele aluga, ele faz a diária, enfim... E me dá uma rentabilidade que está chegando aí em torno de 2%, 1,5%, 2% ao mês. Muito mais do que a poupança. 2% ao mês, não é 24% ao ano. Poupança, sei lá, acho que está dando 6%, 7% ao ano. Então, essa é uma nova modalidade que parece que está crescendo muito. As incorporadoras, as de vocês, aí, a Melnick e a ABF, estão trabalhando nessa linha também, de cotizar esse tipo de investimento? Isso está crescendo ou é uma impressão minha? Bom, vou falar aqui pela Melnick. Assim, o Eduardo acabou tocando na resposta anterior, né, que além do mercado imobiliário está crescendo em termos de atividade, né, não só para as pessoas que querem morar, ou seja, comprar um apartamento, fazer um upgrade, ou porque agora a prestação está mais baixa, mas também no investimento. Tá? E começa a ser, quando a taxa de juros está baixa, se torna mais atrativo aquele investimento patrimonial. Tá? Tu comprar um patrimônio, um imóvel, para buscar uma renda de locação. Tá? Porque sempre quando tu observa o teu valor de locação, vamos supor que tu comprasse uma sala, um apartamento, fosse locar a 6%, 8% ao ano, tá? Você tem que entender que esse valor é 6% ou 8% ao ano, mais a valorização do imóvel no período. Tá? Então, se o preço daquele imóvel ele subiu 3%, 4%, 5%, 6%, só pegar o INCC, né, que é o nosso indicador do mercado imobiliário, no último ano subiu 8%. Tá? Então, você acaba tendo a valorização do seu imóvel, além daquele mantém o seu valor do tempo, além do valor de locação. Então, muita gente começou a observar e procurar as incorporadoras para fazer esse bem, né? Comprar um imóvel que dê uma renda, porque lá na frente vai se aposentar, lá na frente está vendo a possibilidade de constituir um patrimônio. Quem trabalha na iniciativa privada, né? Então tem a aposentadoria hoje, ela é baixa, se não faz um plano privado, então está tentando buscar algum tipo de montar uma carteira, né, de bens que possa te dar uma renda extra. E aí são várias modalidades, né? Você pode comprar uma sala para locação, uma loja, um apartamento e até, por exemplo, cotas de hotéis. Nós temos trabalhado com alguns hotéis, no Pontal do Estaleiro é um deles, o Radisson
1903, que aqui ficou chamado do Hotel do Grêmio, que é o primeiro, nós fizemos uma parceria com o Grêmio para fazer um hotel temático, então também é uma modalidade onde tu compra um quarto de hotel ou uma fração de um quarto de hotel e tu vai ter depois dele pronto, conforme a ocupação, essa rentabilidade. Então as pessoas estão procurando, né, sair dessa taxa de juros baixos, deixar o dinheiro no banco com uma taxa de juros baixa e procurando no mercado imobiliário esses ativos que dê algum rendimento mensal. Né? Sim, mas isso é bem importante, é bem saudável, né? Uma carteira bem saudável é uma carteira imobiliária de renda para locação, seja hotel, seja sala, seja apartamento. Sim. E só para terminar, uma coisa também bem importante, né? Apesar dessa questão que vocês falassem dos alugas, né? Isso funciona um pouco como uma bolsa de valores. Né? Todo mundo sabe que para ganhar dinheiro na bolsa tem que entrar nela quando ela está em baixa para depois vender quando está em alta. Né? Então, quando o mercado está superaquecido, é quando provavelmente você está comprando um pouco mais caro. Né? Então, o momento normalmente de entrar é justamente quando você identifica que os preços ainda estão mais baixos e que eles devem subir, porque tu compra ele no baixo. Né? Então, hoje existe uma série de imóveis na cidade de Porto Alegre com valor bem atrativo, né? Porque os lançamentos novos já estão vindo com preços novos, mas existe muita coisa pronta que foi feita no passado, com os preços do passado, e, portanto, ainda tem um valor interessante, que pode ser bem comprados para bem usufruídos, seja para utilizar, morar ou trabalhar, ou para investimento. Né? Então, é um momento muito propício da compra de um imóvel, quando você já enxerga um horizonte que o mercado vai crescer e que ainda existem oportunidades de comprar num valor um pouco mais baixo. Sim, e tudo isso dá uma boa rentabilidade quando o negócio é sério, quando a incorporadora é séria, quando quem está intermediando o negócio é uma imobiliária séria. Eu vou perguntar para o Eduardo, em Porto Alegre, na região metropolitana, vocês que estão no mercado, são das principais incorporadoras do mercado, ainda há, porque há pouco tempo atrás havia, né, a gente tinha notícia do cara que vendia, é mais barato tu comprar na planta uma coisa que vai ficar pronta em 2023 do que tu comprar uma coisa pronta já, né? Então, aí acontecia no passado, o cara chegava lá, achava um preço atrativo, comprava na planta e depois não terminava a obra e ele ficava segurando num pincel. Como é que está isso hoje no mercado imobiliário aqui de Porto Alegre, região metropolitana? Ainda tem esse tipo de empresa ou o padrão hoje se mantém esse padrão que vocês vêm ao longo dos anos aí conquistando essa credibilidade? Pois então, o mercado nesse período, aí nos últimos 10 anos, né, criou uma série de ferramentas no sentido de proteger o consumidor, né? Então, o próprio o patrimônio de afetação, que é um instrumento que protege, que cada empreendimento é separado, dentro de uma SE. Então, hoje, a maioria das empresas está usando essa ferramenta, né, que até tem um benefício tributário para as empresas, né? Então, isso foi estimulado pelo governo. Isso dá uma transparência, né, para o consumidor final, que pode ter uma comissão de representantes, que pode acompanhar o andamento da obra, a questão físico-financeira da obra, né? Então, o mercado se profissionalizou bastante nos últimos anos com essas ferramentas novas, né? E naturalmente algumas empresas acabaram, né, desaparecendo, que tinham alguns problemas. Então, hoje eu acho que a condição para o consumidor comprar, em geral, é muito favorável. Ele tem que observar essas questões, tá? Em geral, as empresas que a gente aqui que convivem com a gente no Sinduscom, em geral, usam o patrimônio de afetação, que essa já é uma ferramenta importante para dar confiança ao consumidor, né? E a questão eu acho que sempre a informação é muito importante, né? Ter informação, as referências, o que a empresa já fez, o terreno é próprio da empresa, enfim, eu acho que sempre é importante o consumidor também se ficar atento a essas questões.
bem. A gente especificamente, a pergunta em relação aos... nós não temos esse formato que a Melnick possui de cotas, né? A gente possui um empreendimento aqui que é para a terceira idade, que é um segmento que está crescendo bastante, né? O Porto Alegre é a capital que tem mais idosos no Brasil, então a gente estudou bastante esse segmento e criou um produto para investimento, mas que a pessoa compra e tem a matrícula do imóvel, né? Então ela não compra uma cota. É um outro modelo de negócio, mas também um valor relativamente, vamos dizer assim, acessível em termos de... Aqui a gente começa com unidades ao redor de R$400 mil para investimento, que ele pode pagar aí, e paga 40% ao longo da obra em 3 anos, e depois financia o restante, que pode inclusive pagar boa parte do próprio investimento com a rentabilidade do negócio. Sim, sim. Isso é outra coisa que tu pagar o teu ativo, né, um ativo qualificado, até o Juliano colocou bem a questão esse ativo valorizando o tempo, a questão do ciclo, né, nós vivemos aí um ciclo até o 2019, né, um ciclo de crise, de depressão, os preços mais deprimidos. Aí o mercado começou, então, quer dizer, o ciclo novo de crescimento começou no meio do ano passado, né? Então, o ciclo recém está no início, os imóveis realmente aumentaram de preço, do meio do ano passado para cá, vem aumentando, mas estamos recém no início do ciclo, né? Então, acho que é um momento bem oportuno para investir em imóvel. Ainda é momento de pegar esse ciclo na ascendente. Mas, olha, fica a dica... Exatamente. Eu acho que fica a dica aqui, primeiro, quando for fazer um investimento em imóvel, veja as credenciais da incorporadora. Não faz com picareta, faz com uma imobiliária decente, com tempo de mercado, com credibilidade. E uma dica importante que vocês deram aqui é a segurança que a incorporadora dá para que esse imóvel possa ser terminado, possa ser concluído e a pessoa... os tempos são outros hoje, né? Quem não lembra do calote que a Incol deu, né? No Brasil inteiro, né? Verdade. Tem vários casos aí. E hoje tem esse seguro aí que é uma forma de garantia do consumidor. Mas olha, eu quero agradecer aqui a presença, então, do Juliano, do Eduardo, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar também com o presidente do Sinduscon, que também vai trazer para nós a visão do Sinduscon, né, que é o Aquiles sobre o crescimento nesse ano de 2021. Mas eu acho que o Juliano quer falar alguma coisa aí no... Pois não. Eu só ia complementar também que uma coisa bem importante, né, as pessoas quando forem comprar um imóvel, né, prestarem atenção também no valor do imóvel, né, quer dizer, não existe milagre. Né, então, assim como tu vai comprar um anúncio de uma televisão no Mercado Livre ou um carro em algum lugar e o carro custa 100 mil e tu enxerga um anúncio por 50, tá? As coisas não existem milagres. Tá? Então, existe alguém que está precisando, está querendo baixar um pouco mais, ser um pouco mais agressivo, vai vender o carro de 100 por 95, por 93, mas é difícil ele fazer por 50. Tá? O imóvel é a mesma coisa. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado também quando o valor do imóvel, né, ele está muito depreciado, vale um olhar mais atento. Não quer dizer que não possa alguém querer vender pela metade do preço, mas normalmente ali tem que botar um pouco mais de atenção. Outra baita dica. Qualquer negócio, se eu comprar um eletrodoméstico, qualquer coisa. Outra baita dica, que nem gasolina. Olha a gasolina batizada que tinha por aí. Gasolina pela metade do preço não existe, gente. Muito obrigado, então, ao Juliano Melnick, ao Eduardo Fonseca, da Melnick e da ABF. Um bom ano para todos vocês. Vocês indo bem, a economia vai bem e as pessoas vão estar mais felizes porque terão as suas casas, os seus lares, o sonho da casa própria. Muito obrigado, um grande abraço e um grande ano a todos vocês. E Milton, agora... Sucesso para vocês aí. Parabéns aí pelo trabalho que estão realizando com muita qualidade. Foi um prazer participar do programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. E oportunamente, eu acho que nós temos que voltar a conversar especificamente sobre grandes investimentos, empreendimentos que estão acontecendo, que não fica devendo absolutamente nada para o exterior,
aqui em condomínios, empreendimentos, Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Com certeza. Olha, e não esqueça, esse programa está passando agora e fica arquivado para quem não puder assistir todo o programa agora no YouTube. Live News Band RS. O YouTube da Band, Live News, o programa sobre o mercado imobiliário. E por falar em empresa de credibilidade, Milton. O mercado imobiliário e a diferença, né, que esse programa está fazendo, porque é um programa que veio para revolucionar a televisão brasileira, uma live ao vivo, né? Nós estamos agora, sábado, pertinho do meio-dia, você que pegou o programa agora, domingo à noite, depois do Canal Livre, mas antes disso a gente faz um intervalo, né, com o que há de melhor, sabe? O que há de melhor? Está indo para a praia? Passa no Zafari. Coloca no porta-malas, compras com aquela qualidade do Zafari. Voltamos em seguida. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Estamos de volta com Live News, programa transmitido pela Band TV, Rádio Bandeirantes e pelo YouTube. Estamos aí com o nosso grande especialista no mercado imobiliário e que é um mercado que está... O Rogério da The Legend. Por que The Legend? Na verdade, é uma história um pouco engraçada, mas é que eu fundei uma primeira empresa que é a Dirane. Que é o teu sobrenome. Que é o meu sobrenome, né? Atuei nos mercados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, era a maior empresa de lançamentos. E em 2008 eu vendi para a Lopes. A Lopes abriu capital e comprou. Eu saí em 2008, não vendi o nome, mas em 2009 eu recomprei uma parte pequena da empresa, que era a empresa de locações, e eu comprei da própria Lopes de volta, o que era meu, e eu precisava usar um outro nome. E eu gostaria que fosse um nome com a letra D. E aí fui ver os registros de marca e domínios de internet, era muito difícil eu achar. E aí essa palavra surgiu, Legend. Né? The Legend. Tá, The Legend. Isso. Legend é de... É a lenda. A lenda, né? Isso. Então, só que em vez de ser o D, T, H, E americano, é o The Legend com a letra D. E aí tem os dois Ds na ponta, então eu tinha 7 dias para resolver isso, então foi uma casualidade aí. E o cara que faz negócio sério, ele foi lá, vendeu uma parte e depois pôde comprar a parte de novo. O cara que faz negócio sério deixa as portas sempre abertas, né, meu? Está conosco aí o presidente do Sindicato da Construção Civil, Aquiles Dalmolin. Seja bem-vindo, presidente. Prazer em recebê-lo aqui no Live News com o Luiz Augusto Lara. Seja bem-vindo. Prazer estar com vocês também. Presidente, ano de 2020 e ano de 2021. Eu me lembro que no ano de 2020... o senhor teve que batalhar um pouco aí pelas restrições da construção civil no primeiro semestre, paralisa, aqui em Porto Alegre fecha, depois abre. Houve uma lida bem grande aí no ano de 2020, mas parece que no segundo semestre ela deslanchou,
né? E a perspectiva para 2021. Como é que foi aí o ano de 2020? Qual é a perspectiva pelo Sindicato da Construção aí para o ano de 2021? Principalmente naquilo que também diz respeito a todos nós, que é a geração de empregos. Vocês hoje estão empregando mais, estão empregando menos? Como é que está essa questão na visão do sindicato, presidente? Bem, Lara, nós iniciamos um ano com muitas dificuldades. Teve o início da pandemia, a paralisação das obras decretadas pela Prefeitura Municipal. Houveram 2 paralisações e nós, entre a primeira e a segunda paralisação, nós, com 27 mil trabalhadores, nós não tivemos nenhum contágio até então, comprovando que as obras eram seguras e nós estávamos rigorosamente cumprindo os protocolos de proteção ao Covid-19. Posteriormente, houve uma segunda paralisação que nós consideramos desnecessária para o nosso setor, tendo em vista que era a única capital do país que tinha os trabalhos paralisados até então. A posterior isso, começamos a sentir uma procura maior por imóveis e houve uma demanda que nos surpreendeu. Houve um aquecimento do mercado em vista do isolamento que as pessoas tiveram nesse período mais forte do Covid-19 e com isso houve uma valorização da moradia. E as pessoas então pensaram em melhorar a sua qualidade de vida, suas condições de viver dentro da sua casa, às vezes com família, com criança. De um modo geral, houve uma valorização dos espaços de moradia. Olha, impressionante essa questão da paralisação. Eu queria voltar só antes de chegar na perspectiva para 2020, porque aqui nós temos um cara que passou o ano inteiro dizendo, olha, temos que seguir protocolos, né? Tem que fazer o dever de casa, tem que regular o fluxo, mas fechar é um absurdo. E nós estamos vendo aqui passado, né, o caso passado, né, dos fechamentos e tudo mais na construção civil. Num primeiro momento, primeiro semestre, foi um desespero total para os trabalhadores da construção civil. Algumas empresas insistiram, conseguiram manter por um período ali os trabalhadores mesmo fechados, mas o que prova a baixa contaminação do setor, que com protocolo não só pode, mas deve trabalhar. E aqui eu tenho muito orgulho de ter na minha frente um jornalista que passou o ano inteiro na contramão do que diziam os setores da mídia, da grande mídia nacional, né? E muitas vezes sendo até criticado. Não, mas o Milton quer contaminar, o Milton é negacionista. Não, está aqui o depoimento do presidente Sinduscom. Sim, o presidente coloca isso com muita propriedade e eu volto nesse momento aqui com o telespectador e pergunto, nós estamos no mês de janeiro, eu quero voltar recente, quero voltar a março de 2020, lockdown, fecharam tudo, trancaram tudo, proibiram tudo. Qual foi o resultado? Eu quero que eles me apresentem um resultado positivo que salvou vidas. Pois agora eles estão voltando, a Inglaterra, a Alemanha, estão voltando, São Paulo e agora Manaus com toque de recolher. Meu Deus do céu, eles não aprenderam ainda. Não aprenderam. Milton, não aprenderam. Tu sempre... Não aprenderam trancando as pessoas razão. em casa. Então, o que mostra, presidente Aquiles, que seguindo os protocolos, nós podemos trabalhar. Tem que ter protocolo, tem que respeitar distanciamento, tem que usar máscara. Nós aqui não estamos usando máscara, mas temos um distanciamento. A hora que sai aqui da mesa, todo mundo usa máscara aqui na Band. Então, tem que trabalhar. Bom, parece que começou a trabalhar, a construção civil foi liberada e nós estamos vendo esse boom. Olha o prejuízo que teve a construção civil, né? Já poderia ter esse boom antes mesmo, né? Então, mas vamos lá, para 2021, presidente, quais são as perspectivas do setor? Se me permite, Lara, eu só queria fazer uma consideração importante aí dentro desse assunto que passou. Nós paralisamos durante 62 dias. Nossa. E durante esses 62 dias,
As empresas, óbvio, que o prejuízo foi enorme, assim, em termos de produção. Mas o mais interessante é que o nível de contágio não reduziu em relação... Mesmo que estávamos, não só a construção civil, mas o varejo, todos nós paralisados, mas o nível de contágio se manteve mais ou menos da mesma forma. É uma prova que não é no trabalho que há o contágio, desde, obviamente, que se mantenha as condições do protocolo. O que não só a construção civil, mas todos os setores, eu sei, e nós temos trocado muitas informações, todos estavam e ainda estão trabalhando com rigoroso cumprimento dos protocolos. Então, assim, foi um erro, prejudicou muitos porto-alegrenses, muitas empresas, restaurantes que não vão mais abrir. A vida da cidade foi muito afetada e está ainda muito afetada. Então, quando a gente tranca o comércio, a gente termina com a vida das pessoas. E, em compensação, aglomerações em outras festas particulares, grande churrasco, isso aí é que tem que... E um detalhe, desculpa, para as pessoas terem uma ideia, o presidente deve conhecer também, e eu sei porque eu posso falar isso, presidente, porque eu morei e vivi lá. Tem gente neste momento, presidente, fazendo sensacionalismo no sul do Brasil, em cima da desgraça do Manaus e do Amazonas. Sabe por quê? Falta oxigênio, falta isso. Tal. As pessoas são tão desinformadas ou mal intencionadas que eles não dizem que construíram lá, presidente, um estádio de futebol, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Quem morou naquela região como eu, sabe que não tem hospital. Nem se não tivesse Covid-19, não tem. Então estão fazendo uma comparação e trazendo... Porque saúde, não tem o Centro Clínico Gaúcho lá eu estou dando um exemplo aqui, não tem os hospitais que nós temos aqui em Porto Alegre. Bom, e por falar nisso, presidente, eu vou pedir que quem está em casa preste atenção. Imagine uma ida ao shopping para fazer todas aquelas coisas que sempre se faz no shopping, né? É comprar uma roupa, né? Para passar na praça de alimentação, né? Ainda poder aproveitar para cuidar da saúde. Olha, sabe o que é isso? Agora pode, no Centro Clínico Gaúcho. Este é a grande novidade do Centro Clínico Gaúcho. É uma clínica em um dos principais shoppings de Porto Alegre, no Bourbon Shopping Valig, né? É a Clínica Valig, que está de portas abertas. E chega para oferecer cuidado de qualidade e facilitar a rotina de qualquer um. Lá você encontra atendimento clínico, pediátrico, consultas com especialistas, procedimentos terapêuticos e de baixa complexidade. Exames laboratoriais lá no Marques de Almeida, um laboratório do próprio Centro Clínico Gaúcho. Imagine então a facilidade. E a Clínica Valig fica ali no 4º andar do Bourbon Shopping. Não esqueça, hein? Se precisar, aproveite que o Centro Clínico Gaúcho está pertinho de você. Então, nesse momento, o presidente, né, nós estamos aqui, graças a Deus, o Rio Grande do Sul, né, sem os exageros que se tinha naquele primeiro semestre do ano. A gente sabe que está em meio a uma pandemia, mas não é no trabalho que as pessoas estão se contaminando. São nas festas, nas reuniões, nas aglomerações e que estão levando para dentro das suas casas, porque o Milton repete toda hora que 80% das contaminações se dá dentro de casa. Nova York foi constatado 84,5%. A juventude sai de casa, faz aglomeração e vem para dentro. Na construção civil não existe isso. O trabalhador, ele entra, ele já está, semanalmente, ele é testado, ele entra já, que nem aqui na Bandeirantes, eu entro todos os dias. Mede a temperatura, é um lugar seguro. Vai num shopping, é um lugar seguro, o comércio é um lugar seguro, a indústria é um lugar seguro. Agora, tem os malucos que fazem festa, clandestinas. Imagina se tivessem feito com o agronegócio o que fez com a construção civil. Bom, o agronegócio explodiu, foi a grande mola propulsora do país, porque não fechou. Se nós não tivéssemos fechado a construção civil também, provavelmente estaríamos melhor ainda. Mas, presidente...
com certeza estaríamos muito melhor. Foi um período muito difícil e que ainda estamos pagando a conta desse período, né? Não só em termos financeiros, mas também em termos de empreendimentos que poderiam já estar sendo lançados e colocados no mercado, e agora que está sendo preparado para que isso aconteça, né? E Lara, eu vi conversando sobre o Centro Clínico Gaúcho. Eu quero louvar esse grupo, porque eu estou observando na cidade, eles estão com vários locais de atendimento e agora vão o Hospital Humaniza. O Hospital Humaniza aqui na Ramiro Barcelos, quase esquina, Cristóvão Colombo, com 10 leitos de UTI. Olha, é muito importante, é um hospital completo. Então, eu quero louvar, aproveitar aí a tua deixa desse investimento na área da saúde. É tudo que nós precisamos aqui no nosso estado e no país inteiro. Mandar um abraço para o Santa Helena eu quero mandar um abraço também, que as pessoas que não sabem, o ex-presidente do Sinduscom, ele faz um trabalho social no silêncio muito bacana, é um sujeito muito espiritualizado, meu amigo Ricardo Cecegolo, que colabora muito nas campanhas que eu faço para ajudar as pessoas aí, aproveitar para fazer esse agradecimento também. Que maravilha. E eu vou pedir, porque nós estamos falando de saúde, o presidente do Sinduscom sabe o que é o marco do saneamento básico no Brasil. Fala de saúde, saneamento básico, 100 milhões de pessoas sem saneamento básico no Brasil, 36 milhões sem água potável, por isso que a Corsan está aí com o governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Faz um intervalo rápido e voltamos para mais uma rodada com os nossos convidados de hoje, Lara. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Estamos de volta com Live News, programa transmitido pela Band TV, Rádio Bandeirantes, pelo YouTube e Facebook. Lara. Então, sempre num patrocínio de Zafari e Bourbon. Comprar bem é comprar... Economizar é comprar bem. Comprar bem é comprar no Zafari. É verdade. Comprar bem porque é produto de qualidade, né? A gente sabe que chega lá, tem todos os protocolos. Levar o Zafari para a fronteira, né? Pois é, rapaz. Aí sim, aquela fronteira, né? Quem sabe, é um sonho aí da fronteira do Rio Grande do Sul. Mas eu volto com o presidente Aquiles, porque nós estávamos perguntando as perspectivas para o setor em 2021. Nós teríamos condições de abrir novas frentes de emprego, porque essa semana nós tivemos aí a notícia, né, trágica da Ford indo embora do Brasil. E foi embora, conforme o nosso presidente da República, porque perdeu o incentivo de 20 bilhões de reais que o governo dava para a Ford poder ficar no Rio Grande do Sul. O setor não precisa desse incentivo de 20 bilhões e, no entanto, é um dos que mais gera emprego no Brasil. Qual é a perspectiva para 2021? Nós vamos aumentar os postos de trabalho, vamos manter ou
né, há risco ainda de acontecer o que aconteceu no primeiro semestre desse ano que passou? Lara, nós temos a expectativa muito positiva para o ano de 2021. Com certeza, o setor vai ampliar sua atividade e, como consequência, vai também ampliar o número de empregos e todos os benefícios que toda essa geração de riqueza, de espaços de vida, de empregos e também da sua cadeia produtiva muito abrangente que a construção civil terá um reflexo excepcional dentro de nossa cidade. Quero lembrar que a construção civil é um dos setores que mais arrecada impostos, que também trazem benefício para toda a população de Porto Alegre. Então, a nossa expectativa é muito boa, os parâmetros econômicos estão consistentes e esperamos que continue dessa forma no próximo ano. Seria bastante importante também essas modificações, essas reformas que o governo federal está ampliando. Esperamos que haja um alinhamento entre o Congresso, o Senado e o Executivo para que mais rapidamente nós possamos, então, ter os benefícios dessas reformas e consolidar esses parâmetros positivos que a nossa economia está demonstrando. Minha Casa Minha Vida, ou seja o outro nome, mas o tradicional Minha Casa Minha Vida, esse ano ele continua, ele aumenta? O senhor tem essa informação? O governo federal deve injetar recurso no Minha Casa Minha Vida, presidente? Sim, agora o programa Casa Verde e Amarela, certamente há uma reestruturação desse sistema de construção para a população de baixa renda e deve ser incrementado. Com certeza deve, porque nesse período entre a entrada do presidente Bolsonaro não teve uma evolução como se esperava desse mercado, apesar de que foi realmente muito forte, muito positivo, mas poderia ser melhor. Acreditamos que agora, com essa reestruturação da Casa Verde e Amarela, a gente possa então ter uma melhor perspectiva para atender essa população que é a mais carente e mais necessitada. Que maravilha, maravilha, porque retomada do desenvolvimento, Milton, é aplicar recurso na construção civil. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? Estamos aqui agradecendo então a presença do presidente do Sinduscon, Aquiles, mas também aqui com o Rogério, que nos dá aqui, né, a facilidade de hoje adquirir uma casa própria, né? Claro que vocês trabalham muito com imóveis de alto padrão, né, Rogério? Isso, nós trabalhamos muito com imóveis de alto padrão, mas trabalhamos com terrenos para as incorporadoras, né? Então, vem muito lançamento pela frente, as incorporadoras estão comprando e aprovando projetos. À medida que esses projetos forem sendo aprovados, vem mais emprego, porque vem mais construção, vem mais decoração de apartamento ficar pronto. Então, movimenta toda a economia. Cadeia, né? É uma cadeia. E o assunto que o Juliano comentou é que, como os juros estão muito baixos, as aplicações estão muito ruins, há muito investidor procurando investir no mercado imobiliário, né? Está vendo mais retornos. A visão de todo mundo que está no mercado é de que os preços vão subir, né? Que nós estamos recém começando aí uma rampa de subida de preço. Então, há um movimento grande de investimento. Ainda está em tempo. Ainda está em tempo, né? Aquele imóvel que está desocupado mesmo, a pessoa vai comprar porque a economia retomando, reabrindo, vai com o tempo ocupar. Então, todos os investidores enxergam o Brasil como com potencial valorização em toda a área imobiliária, né? Que maravilha. Então, olha, está na hora, quem puder investir em imóvel e investir em saúde. Preste atenção. Imagine ir ao shopping para fazer todas aquelas coisas que a gente faz quando vai ao shopping, né? Aproveitar para comprar uma roupa, aproveitar para fazer compras, mas principalmente cuidar da saúde. Como assim? Sim,
cuidar da saúde com praticidade. Esse é o objetivo do Centro Clínico Gaúcho, que abriu uma nova clínica em um dos principais shoppings de Porto Alegre, o Bourbon Shopping Valig. A Clínica Valig está de portas abertas. Lá você encontra atendimento clínico, pediátrico, consultas com especialistas, procedimentos terapêuticos e de baixa complexidade. E exames no laboratório Marques Almeida. Quer saber se está com Covid, se não está, se já passou, se já pegou? Vai lá e faz o exame do Covid no Centro Clínico Gaúcho. Tem exames na hora também para fazer. Facilidade. A Clínica Valig fica ali no 4º andar do Shopping Bourbon Valig. Não esqueça, hein? Se precisar, aproveite o Centro Clínico Gaúcho que está pertinho de você, ali no Bourbon Shopping Valig. Obrigado, presidente Aquiles. Fica a dica, a hora é agora e chegou a hora do final do nosso programa, Milton. Luiz Augusto Lara, próxima semana estaremos juntos. Live News fica por aqui. Até a próxima semana. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e, se quiser rever esse programa, no canal do YouTube. Live News da Band RS. Até lá.